Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, na sua infinita bondade, seu infinito amor, acolha os nossos corações e que possamos todos nos confraternizarmos dentro da lição de hoje. Eu me chamo Roselito e nesta oportunidade nós veremos a memória das experiências terrestres. Vamos ao nosso texto? Entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos renovelados em situações, pessoas e coisas da terra. Aqueles pensamentos que prendem os espíritos encarnados a algo ou a pessoas ou a situações que ele deixou para trás. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores dos mundos, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Daí, o valor do culto religioso respeitável, formando ambiente propício à ascensão espiritual com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados que a ele assistem, com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem um veículo denso, sequiosos de um reconforto. Ou seja, no culto espírita, no culto evangélico, numa missa católica, mesmo sendo aqui na Terra, há a presença de encarnados e desencarnados, né? E se o ambiente for respeitoso, for considerado, se for tratado como sagrado, dentro do respeito que ele deve existir, todos, encarnados e desencarnados, tiram proveito de evolução, proveito de entendimento, proveito de aprendizagem dentro daquele ambiente. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então, à medida que as palavras, que as mensagens vão batendo na cabeça, no pensamento, na mente daquela pessoa, ela vai se desconectando, né, do seu sofrimento, dos seus tormentos, e vai apreendendo coisas que a farão renovar-se, tanto encarnados como desencarnados. O irmão assistente sorriu bem-humorado e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado, para que se lhes adie a renovação. Então, assim como a boa palavra, assim como a mensagem tem um efeito positivo sobre os irmãos, há também aqueles, digamos, obsessores ou adversários que sabem, conhecem a natureza desse procedimento e vão tentar obstruir para que isso não aconteça. Então, eles vampirizam, provocam aquele sono e a pessoa, então, ou desencarnado, fica embotado, fica meio que adormecido, entorpecido e não consegue aproveitar aquela oportunidade para captar uma mensagem e aproveitar o momento para renovar-se. Observando os irmãos retardados
que se abeiravam da mesa, quase semicírculo, lembrando que eles estavam num ambiente mediúnico, tive a ideia de usar o psicoscópio, de modo a examiná-los devidamente ao que Aulus informou prestimoso. Nós lembramos que em diálogos anteriores nós falamos do psicoscópio, uma espécie de aparelho que a espiritualidade utiliza para observar o nível de moralidade e a personalidade de quem está ali trabalhando, seja encarnado, seja desencarnado. E o Hilário, então, ele quis aproveitar aquele momento para usar o psicoscópio, mas Aulo falou para ele que, naquele momento, em razão dos irmãos que ali estavam, não seria necessário. Não será preciso, bastará uma análise atenta para a colheita dos resultados interessantes, de vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Nós sabemos que o homem integral, ele é formado de três elementos essenciais: o espírito, perispírito, corpo físico, na definição que nos foi dada por Kardec. O espírito é o princípio inteligente que habita o universo. Em todos os lugares há espíritos. E na nossa situação de encarnados, nós temos também o corpo físico, que é o precioso recurso que a providência divina nos concede para que possamos adquirir experiências materiais que vão nos possibilitar na nossa evolução, seja através de provas, seja através de expiações, seja através de sofrimentos, ou através do estudo do Evangelho, da prática da caridade. E quando eu falo em Evangelho, me refiro a toda e qualquer religião que trabalhe com Cristo. E, por fim, o perispírito, que é o laço que prende o corpo físico ao espírito. O espírito, quando está dotado de corpo físico, a gente diz que é encarnado. E quando esse laço se rompe, que o corpo desencarna, que o espírito desencarna, nós falamos de espíritos desencarnados, lógico. O perispírito é um instrumento a serviço do espírito, que permite transmitir as sensações. As sensações, os sentimentos não são desenvolvidos no corpo físico, eles são desenvolvidos no espírito. E quem transmite essas sensações, essas experiências, é o perispírito, já que ele é o laço que liga o corpo físico ao espírito. Então, é através do perispírito que as sensações materiais são levadas ao espírito e é através do perispírito que os sentimentos, as decisões são transmitidas ao corpo físico. O perispírito, ele acompanha o espírito em todas as etapas da sua evolução, desde lá do modo mais primitivo até a situação de espírito elevado, de anjo, ou qualquer coisa nesse aspecto. E o perispírito ele se torna ainda mais puro à medida que o espírito se eleva. Então, o perispírito não dá a ele a condição de elevação. A elevação se dá no espírito, mas é o perispírito que registra, que grava esta evolução. É pelo perispírito que os espíritos se identificam e se reconhecem. Por isso, nós podemos dizer que o perispírito é a memória espiritual das experiências terrestres. Mas como é que essa memória se forma? Como é que essa memória ela é construída? Simples. Ela é construída pelas quantidades de mágoas que nós guardamos, pelos ressentimentos que nós vamos construindo, pela ideia de vingança que a gente produz em nossa memória, pela raiva que sentimos, pela dor que nos causa revolta, que nos causa indignação, pelo orgulho
foi somente orgulho exacerbado pela vaidade e pelo egoísmo. Mas como nós falamos que a nossa experiência terrestre é para que a gente possa evoluir, tudo isto pode ser apagado pelo exercício do perdão, exercício do amor, da caridade, da tolerância para com o próximo, pela compreensão, de forma que essas mágoas vão se apagando, esses ressentimentos, essas ideias vão se renovando e sendo substituídas por coisas mais positivas. Voltemos ao texto. Notei que o assistente não desejava alongar a conversação, de certo, preparando-se para colaborar nos trabalhos próximos, e por esse motivo aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros, entre a angústia e a expectação. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Então nem precisava do psicoscópio. Só em olhar o perispírito dava para ver a situação, a natureza, a moralidade, o sofrimento, a dor daqueles irmãos. Como nós dissemos, a nossa memória perispiritual guarda os resultados, né, das mágoas, dos ressentimentos, da vingança, da raiva. E tudo isso se traduz no perispírito, tudo isso se torna visível no perispírito pelas mutilações, pelas paralisias, ulcerações, lesões, tormentos, né? Ou aquelas sensações materiais que se imprimem no perispírito. É dessa forma que a gente vai encontrar, por exemplo, uma reunião mediúnica, um irmão que, tendo sido escravo, ainda sente o peso das correntes, né? Aquela sensação material de que ele está aprisionado. Tudo isso, tudo isso é produzido pela dor, pela vingança, pela vaidade, que ele traz em sua memória perispiritual. Talvez porque Hilário e eu nos demorássemos em atencioso exame, na posição de aprendizes em aula, um dos colaboradores espirituais da reunião cercou-se de nós e falou cordial. Nossos irmãos sofredores trazem consigo, individualmente, o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Ou seja, enquanto aqueles pensamentos residem no espírito, enquanto aquele espírito, mesmo desencarnado, fica cultivando aquela forma, pensamento, né? Ele vai se sentir mutilado, paralisado, lesionado. Não é que o perispírito seja machucado, mas aquela mancha vai produzir nele aquelas sensações materiais em razão dos pensamentos que ele traz consigo. Mas à medida que ele consegue se renovar, as suas tomadas mentais captam a mensagem positiva que o ajudam a repensar, a rever os seus conceitos, a elevar-se, essas manchas, essas ulcerações, essas sensações materiais, elas vão se dissipando. E não é que o perispírito fique perfeito, mas ele retorna ao seu estado natural, que na verdade não há possui nenhuma mancha. Elas são consequências,
são reflexos daquele pensamento negativo que o espírito traz consigo, ainda traz consigo. Bem, mas e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Nos responde Emmanuel. Indefectível lei de trabalho rege o universo, o movimento e a ordem na constância dos benefícios. Constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Lembremos, o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso, da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Meus irmãos, minhas irmãs, nós ficamos por aqui. Se gostaram deste trabalho, agradeçam ao Cristo e à espiritualidade e, se houver possibilidade, considerem nos incluir em suas orações. Importante o retorno de vocês, caso haja alguma necessidade de correção, caso haja alguma dúvida. Entre em contato conosco pelos canais oferecidos pela nossa Casa Espírita. Que o Cristo nos abençoe e até o próximo encontro.